Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical da classe de adolescentes. Gente, hoje a gente está chegando na quarta lição do trimestre já, né? A lição ela tem o título Eu Devo Ser Assim? E o nosso texto bíblico, né, de base, ele está lá em Gálatas 5, dos versículos 16 até o 26. Eu gostaria de ler com vocês para a gente poder iniciar a nossa conversa de hoje, tá bom? Gálatas 5, do 16 até o 26. Eu não vou ler todos, tá? Vou cortando um pouquinho aqui, só para facilitar um pouquinho a vida. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Antes de começar realmente a nossa conversa aqui, eu gostaria de fazer uma oração com todos vocês, para a gente poder já colocar esse período que a gente tem, né, esse momento que a gente tem na presença de Deus, para que Ele possa nos ajudar, para que a gente venha compreender melhor a palavra dEle, venha compreender os ensinamentos dEle para as nossas vidas. Senhor Jesus, diante da Tua presença, nós nos colocamos neste momento, te agradecendo, Senhor, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor, pela graça, pela misericórdia que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Teu imenso poder que tem transformado a vida de cada um de nós. Nós te agradecemos e te honramos pelo Teu amor que tem nos guiado, tem nos guardado e tem nos mantido na Tua presença, nos ajudando em todos os nossos momentos. Ó Deus, neste período que nós vamos estar aqui ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos corações, nos ajudando a te compreender. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor, e obrigado também pelo que tens a fazer em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então assim, vamos iniciar nossa conversa de hoje. O título dessa lição, como eu falei, Eu Devo Ser Assim? O nosso texto, que é o texto áureo, né, o texto de destaque, ele está lá no mesmo livro de Gálatas, no capítulo 5, só que ele é o versículo 16. Na linguagem de hoje ele vai ter escrito mais ou menos assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, gente, aqui a gente já vai começar numa questão que pra mim ela é... enfim, é uma questão que ela é um pouco mais complicada. Não por ser complicada de entender, mas por ser complicada de aceitar. Primeira pergunta que eu quero fazer pra vocês: vocês acham que o ser humano ele é bom? Né? Naturalmente bom? Eu tenho pra mim que o ser humano, na verdade, ele é mau. Talvez alguém se assuste. Eu lembro que anos atrás, numa aula de discipulado, eu falei isso para os meus alunos. Eu falei para eles sobre isso. E aí eu falei, olha, eu acredito que eu devo ser o pior pecador do mundo. Eu me vejo dessa maneira. Eu sei que eu tenho N questões que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. Eu sei que tem N coisas que eu faço de erradas. E aí... E aí alguns alunos se surpreenderam comigo, para pessoa, meu Deus, não, professor, imagina. Daí eu não acho que seja assim. E daí não, mas... E aí eu fiquei naquela, eu fiquei refletindo e eu falei, olha, sabe o que acontece? Que muitas vezes a gente se justifica e a gente se coloca numa posição como se a gente fosse realmente melhor do que a gente é.
Quando na realidade nós, como seres humanos, a gente tem um coração que ele tende pro mal. Talvez alguém possa me perguntar então, tá, mas então tu quer dizer que o ser humano ele foi criado para ser mal? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é que nós nos tornamos maus desde na nossa existência. Não porque nós somos feitos da forma errada, tá? Bem pelo contrário. Na verdade, a própria palavra de Deus fala lá em Gênesis que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então a gente foi feito parecido com Ele. O que acontece? Desde que o pecado ele entrou no mundo, lá em Adão e Eva, lá no início, né? Lá nos primórdios, todos nós, enquanto humanidade, já nascemos com esses sentimentos e essas sensações, esses desejos que tendem para o mal. Tanto que a gente fala muito sobre a briga da carne contra o espírito. Por quê? Porque os dois ficam se confrontando, ficam conflitando um com o outro. Por quê? Porque cada um tem uma opinião, cada um tem um desejo, cada um tem uma tendência. Até isso lá em Gênesis 3, né, quando vai tratar sobre tudo isso, a gente vai ver justamente isso. A partir do momento que o homem ele é atraído ao pecado e que ele se deixa levar, isso acaba abrindo um precedente para todos nós enquanto seres humanos. Aí alguém pode até me dizer, tá, então Leandro, tu quer me dizer que todo mundo é mau? Sim. Mas eu acho que eu faço muitas coisas boas. Olha, o fato de alguém fazer algo bom não significa que as pessoas sejam necessariamente boas. Da mesma forma como alguém que faz algo ruim, seria então uma pessoa absolutamente ruim. Se a gente for pegar exemplos bíblicos, inclusive, a gente vai perceber essa dicotomia, né, essa distinção entre muitas coisas. Porque, por exemplo, o próprio enfim, Davi, né? Enfim, um homem honrado, um homem íntegro, né? Era bem quisto diante de Deus. O próprio Davi cometeu pecados seríssimos, né? A casa de Davi foi destruída graças, né, ao resultado de muitos pecados, de muitas falhas. E ele era um homem bom. Então não necessariamente a nossa teologia tem que ser essa, né? A nossa visão teológica tem que ser essa. Na verdade a gente está falando o quê? Que homens bons ou ruins, enfim, ambos, eles podem cometer falhas. E isso acontece inclusive conosco, na nossa vida cristã e no nosso modo de viver. Tanto é que, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, eu acredito que muitos de nós já estaríamos numa situação bem pior, inclusive, né? Mas por que, gente? A nossa natureza humana, ela tende para o pecado. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, gente. Assim, o que acontece? Eu posso ser uma pessoa muito boa, posso ser super legal, super gente fina, tratar todas as pessoas ao meu redor bem. Isso não significa, por exemplo, que eu nunca vá tratar algumas outras pessoas de uma forma ruim, ou que eu nunca vá ter atitudes ruins com outras pessoas. Até se a gente for ver na própria vida diária, seja enfim, na escola, ou até mesmo com os parentes, né? A gente tem situações como essa. Por exemplo, na escola, vocês já repararam que aqueles que são seus amigos muitas vezes são odiados por outros colegas da escola? E vocês veem eles de uma forma legal, vocês percebem que eles têm qualidades e têm princípios e valores que vocês concordam e por isso são amigos de vocês e andam com vocês. Em contrapartida, tem outros colegas que, por exemplo, vocês mesmos detestam a criatura porque pensam que a pessoa é ruim por causa disso, só que ela também tem outros amigos. Por quê? Porque provavelmente para aqueles outros amigos ela tem atitudes boas, ou atitudes pelo menos adequadas. E isso também acontece, por exemplo, no âmbito familiar. Já percebeu naquele almoço de domingo, quando a gente estava almoçando, né, com a família inteira, enfim, que vai toda a família, primos, tios, enfim. Aí você chega lá e aí todo mundo convivendo. Só que os grupos eles se separam, né? As tias vão pra cozinha para fazer o almoço. Enfim, os homens vão lá pra fora fazer churrasco. A gurizada fica correndo, fica conversando, vai jogar videogame, vai olhar televisão, enfim. Quando você volta pra casa, quantas vezes já aconteceu, por exemplo, de você vir louco da vida com alguém,
com algum primo, enfim, porque isso, porque fez isso, porque fez aquilo, porque não sei o que. E aí os seus próprios pais te repreendem e te dizem, não, mas o fulano, ele não é uma benção, imagina. Não, não, tu deve ter enganado, acho que tu que estava provocando. Só que você viu uma face daquela pessoa que os seus pais não viram, né? E acaba que justamente a gente acaba chegando nesse ponto, né? Nessa situação em que é meio como se a gente não... Como é que eu posso dizer assim? É como se a gente não reconhecesse a mesma pessoa, né? Como se a gente não estivesse falando da mesma pessoa. Mas na verdade nós estamos sim falando da mesma pessoa, porém em momentos diferentes, em fases diferentes, diante de situações diferentes e diante de pessoas diferentes. E cada pessoa reage de uma maneira. Até inclusive um ponto que me chama bastante atenção nesse momento que a gente está vivendo é aquela situação, por exemplo, quanta gente hoje, né, tá vivendo e tá, como é que eu posso assim, se promovendo através da solidariedade, né? Quantas pessoas, gente, o movimento solidário hoje, ele é um movimento gigantesco, graças a Deus por isso, que tem pessoas preocupadas com o outro, que estão dispostas a ajudar o próximo. Porém, se a gente for, enfim, a gente não tem como fazer esse juízo de valor pleno, tá? Mas a gente consegue avaliar muitas vezes que muitas dessas pessoas, elas não estão interessadas no bem do próximo. Elas estão interessadas em se autossatisfazer, em autossatisfazer a sua própria vontade de ter uma boa imagem, de ter uma boa repercussão, de gerar uma boa imagem para sua empresa, para sua marca, através de boas ações. Não estou dizendo que o ato em si não vai ajudar aquela pessoa. Claro que vai. Mas essa solidariedade, em muitos casos, não estou generalizando, tá? Mas em muitos casos é uma solidariedade que ela serve simplesmente para que eu me sinta bem, para que eu me sinta realizado, porque eu fiz boas coisas. Então eu me sinto super feliz e as pessoas me reconhecem e tiram fotos minhas e publicam na internet e fazem reportagens minhas para a TV, dizendo que eu sou uma pessoa extremamente generosa, que cuida do próximo. E aí eu talvez nem estava pensando no próximo, não estou nem aí pro próximo muitas vezes, mas estou pensando, que bom, eu fico tão feliz em perceber que eu sou tão generoso, que eu sou uma pessoa tão, enfim, tão boa. Mesmo que no meu coração eu não tivesse esse desejo de realmente ser uma pessoa boa. Meu desejo era simplesmente de me sentir amado através de uma atitude, como resultado daquela atitude. Então, gente, a gente tem que ter esse cuidado, vamos dizer assim, né? Hoje em dia, né, nós como seres humanos, a gente vive muito longe do que seria a realidade da vontade de Deus para nós, né? Cada ser humano, claro, a gente foi feito para amar o próximo, né? É uma ordem que a gente tem, que é o que o próprio Jesus nos ensina lá em Lucas, acho que é Lucas 10, né, que fala sobre isso. Só que isso tem que estar no nosso coração também, para que isso seja realmente a base da nossa vida, da nossa fé, dos nossos princípios e valores. Até eu vou dar uma tarefa para vocês, gente, pesquisem essas duas palavrinhas, princípios e valores. Pesquisem, compreendam o que essas palavras significam, tá? Eu acho que é bem importante. Eu costumo usar essas expressões com frequência, mas eu não vou dar dica aqui pra vocês não. Eu acho que dá pra vocês pesquisarem sim, seja na internet ou seja em dicionários, como pessoas mais vintage que nem eu fariam, né? Mas gente, acho que vale bastante a pena. Mas por quê? Que eu tô falando isso, gente? Porque a bondade, enfim, o sentimento, ele precisa estar no nosso coração. Lembra que tem aqueles textos bíblicos que falam que naquele grande dia o Senhor vai chegar e vai pedir contas, né? E aí muitas pessoas vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, enfim, vai. E aí o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim como não vos conheço.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas por quê? Não é porque eles não fizeram o ato certo, mas porque o sentimento não era o certo. A palavra de Deus fala que, inclusive, a nossa adoração deve ser de todo o nosso coração, ou seja, de toda a nossa vontade. A nossa alma tem que estar ali entregue. O que acontece muitas vezes, que se a gente vai lá cantar lindamente, porém sem estar realmente entendendo que a gente está cantando para Deus, por exemplo, aquela adoração não está passando do teto, ela simplesmente é uma música, né? Ou é uma fala, ou é um jargão, praticamente, né, que muitas vezes é o glória a Deus, o aleluia, se eles não estão vinculados a um sentimento real do coração. Claro, gente, alguém pode me perguntar, tá, mas viver de acordo com a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil mesmo, gente. Se fosse fácil, Deus não precisava se preocupar tanto conosco, a gente já estava com a vida ganha, né? Mas não, realmente é complicado. Gente, por quê? Porque a gente depende muito, né? A gente é vinculado demais aos nossos desejos, às nossas paixões. E às vezes, sabe o que eu penso? Às vezes parece que é impossível a gente resolver isso. Parece que é impossível realmente, porque é pesado, né? É pesado, é complicado, é difícil. Parece que a gente tá, enfim, nadando com todas as forças contra uma correnteza gigante. E de fato é. Por quê? Porque é o nosso coração, é a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Muitas vezes é fazer só o que é ruim. Né? O próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, né? Romanos 7,15, ele vai falar sobre isso, que ele vai dizer, olha, as coisas que eu queria fazer de bem eu não faço, agora as coisas ruins que eu não queria fazer, nessas eu me jogo de cabeça. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas eu posso dizer para vocês, não se desesperem, não se sintam sozinhos. Se vocês quiserem ter uma vida correta diante de Deus e vencer essa situação toda, a gente não está totalmente sozinho, não. Lá em João, o próprio Jesus ele vai dizer o seguinte: eu vou preparar lugar, porém eu vos deixo um consolador. Esse consolador é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui neste lugar. Glória a Deus por isso. Ele está aqui. Esse aqui está aí na sua casa, está habitando nas nossas vidas. E o que acontece? Ele está pronto para justamente trazer para nós uma nova vida, uma nova existência, uma nova forma de viver e de conviver. Ele está trabalhando nas nossas vidas. Então, gente, o que acontece? O Espírito Santo de Deus ele está ali, mas ele não vai invadir a tua vida, ele não vai invadir o teu coração, não. Ele está ali na porta batendo, né? Agora, se quiser abrir, ele entra. É uma questão lógica, né, da vida da gente. Então, gente, a gente precisa buscar, né, cada vez mais que o Espírito Santo de Deus ele venha participar das nossas vidas, né? Até inclusive, isso aqui é bem engraçado, mas já percebeu que tem muita gente que diz assim, ó, ah, mas eu caí em pecado. Gente, eu posso falar pra vocês com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas, gente, muitas vezes, não vou dizer que é sempre, mas muitas vezes que a gente cai no pecado, a gente não cometeu aquele pecado porque a gente caiu em pecado misteriosamente, mas sim porque a gente se deixou levar por uma situação em que a gente, quando a gente percebeu, já não tinha mais escolha, né? Exemplo clássico, tá? Eu tô falando com adolescentes, mas que você já tem noção das coisas. Se o menino e a menina, eles vão ficar sozinhos num quarto escuro e venha a acontecer alguma coisa que não deveria, gente, não dá pra dizer que eu caí em pecado. Não, na verdade, o teu erro foi ter se colocado nessa situação, né? Você simplesmente estava brincando com a tentação. Você criou um cenário, você se deixou levar por um cenário que era praticamente impossível de fugir. Isso se refere a várias coisas. Ou outras situações talvez mais corriqueiras e nem tão, vamos dizer assim, tão polêmicas. Mas
Se você não estudar para a prova, chegar no dia da prova e você tá lá e você tá naquele desespero que você vai, enfim, vai zerar a prova, aí você vai olhar para a prova do colega do lado e vai querer copiar, vai tentar enxergar, né, vai ficar com aquele canto de olho ali cuidando. Você talvez inicialmente não queria colar, mas o fato de você não ter estudado nada te favoreceu a tomar essa decisão. Então percebe que muitas das nossas decisões erradas, fomos nós que nos colocamos naquela situação de ter que decidir. Fomos nós que como é que eu posso dizer assim? Fomos nós que entramos naquele buraco e depois a gente não sabe como sair. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. E para isso também o próprio Espírito Santo de Deus, ele está habitando nas nossas vidas. Eu costumo brincar que o Espírito Santo de Deus lembra aquela brincadeira? Acho que tinha um desenho do Pica-Pau, tinha isso, mas tem outros desenhos que fica o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Peraí que eu vou ilustrar só um pouquinho. Tem aqui. Fica o diabinho de um lado e fica o anjinho do outro. O anjinho é maior, obviamente. Ficam os dois aqui, só que eles ficam o tempo inteiro. Eles ficam o tempo inteiro falando conosco. Só que sabe o que acontece? É que muitas vezes o desejo da nossa carne é pegar a vontade do diabinho e dizer tamo junto. Enquanto a partir do desejo do Espírito, do nosso Espírito e do Espírito Santo de Deus, que é esse aqui que é o maior, ele é de nos ajudar a gente a compreender a vontade de Deus pra gente fazer as coisas certas. Eles ficam aqui o tempo inteiro, eles estão aqui. Sabe qual o problema muitas vezes da nossa vida cristã? É que a gente esquece de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo e até mesmo de chamar o Espírito Santo para que ele não fique só voando aqui, mas para que ele possa realmente habitar aqui e principalmente habitar aqui no nosso coração. Então, gente, a gente precisa ter um pouco mais desse entendimento e dessa consciência de que não basta a gente fingir que é cristão, de que não basta a gente fingir que tá tudo bem enquanto não tá, né? Inclusive, a gente precisa se dar conta de que muitas dessas atitudes erradas que a gente toma com muito mais consciência do que gostaria. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ele já falou com o nosso coração. Muitas vezes a gurizada chega pra mim e diz assim: Liano, tu acha que é pecado fazer tal coisa? A minha resposta mais comum é: se tu tá tendo que me perguntar, provavelmente é porque... mas por que tá dizendo isso? Entendeu? Porque é o Espírito Santo de Deus que já falou contigo, ele já tá te dizendo que esse é o caminho errado. Se ele já tá te dizendo, só ouve, só obedece, não fica questionando e tentando descobrir meios mirabolantes de realmente ver se isso é pecado. Gente, se o Espírito Santo de Deus já falou contigo, que muitas vezes ele fala e a gente se finge de surdo, né? Se ele já falou contigo, não faz. Não fica questionando, não fica criando uma ideia, uma teologia, uma suposição. Gente, se o Espírito Santo de Deus ele já está trabalhando na tua vida, ele vai te ajudar para que tu não caia nesses buracos. Ele nos ajuda realmente. Olha, eu posso dizer para vocês, como por experiência própria, teve muitas vezes em que o Espírito Santo de Deus ele já veio falar comigo. No meu coração eu sabia que era ele. E aí eu ficava naquela coisa de mas eu sei que não tá legal. E aí eu tinha aquela opção de decidir, né? Deuteronômio 11. Eu tenho duas opções. O caminho da vida e do bem e o caminho da morte e do mal. E aí a gente acaba se colocando numa situação em que a gente tem que tomar uma posição, tomar uma atitude. E, gente, tomar uma atitude no meio da pergunta ali na frente, no meio na cara do gol, é muito difícil. Por isso que a gente tem que tomar decisão antes. Por isso que eu já falei, gente, não se coloquem em situações que vocês não vão ter como dizer não para o pecado. Fujam do pecado. Um abismo chama outro abismo, né? Um pecado ele chama outro pecado. Se você não estudar para a prova, por preguiça, já estamos aqui brincando de pecado, né? Já falando da preguiça.
você não estudou pra prova. Aí você vai chegar na prova e vai colar, mas mesmo assim vai ir mal, porque você não vai conseguir colar a prova inteira. Aí você por não ter estudado, por preguiça, você já colou na prova. Quando tiver perto do seu resultado da prova, o que você vai fazer? Você vai mentir em casa dizendo que não, que o professor que não explicou, ou que toda a tua turma foi mal. Enfim, você vai usar a justificativa, ou seja, por causa de uma bobagem, por causa da preguiça, você já colou, ou seja, você já enganou. Por causa desse engano, você já mentiu. Isso aqui, ó, só uma análise bem simples. Mas é porque, gente, porque a gente se deixou levar por causa de um pecado. E aí um pecado foi chamando o outro, foi chamando o outro, foi chamando o outro. E aí virou, né, o show dos pecados. A gente se coloca nessas situações muitas vezes. Mas para isso a gente deve contar com o Espírito Santo. A gente não tá sozinho aqui, gente. A gente tem que tirar um pouco dessa ideia, né, de que a gente caminha aqui sozinho, que ninguém tá ninguém para nós. Pelo contrário, o Senhor está aqui conosco, guardando, direcionando as nossas vidas. E, gente, a gente precisa aprender a viver de uma forma diferente nesse mundo. A escolha, ela é nossa, né? Claro, eu vou dizer para vocês, de boas, desobedecer muitas vezes parece muito mais divertido, é muito mais legal. É divertido, não posso negar. Mas a gente não pode cair nesse erro de pensar que uma desobediência vai ter como resultado coisas boas, né? O salário do pecado, ele é a morte. Então não tem como vir coisas boas de coisas ruins. Se você plantar, enfim, espinho, você vai colher espinho. Agora, se você for plantar uma árvore frutífera, você vai colher o fruto daquela árvore, que vai ser bom. Então, a gente tem que tomar esse cuidado de perceber que a gente tem essa dupla cidadania, vamos dizer assim. A gente está aqui na terra, mas a gente também é do céu. Então a gente está nesse meio do caminho. A gente é espiritual, mas a gente também é carnal. Os dois lados ficam brigando, ficam criando caso entre eles. Só que se a gente não tomar uma atitude e realmente buscar viver de uma forma diferente, as coisas não vão dar certo. E como eu falei, a escolha ela é muito nossa, né? O próprio Paulo ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre essa luta entre o bem e o mal. Claro, gente, não é tão moleza assim fazer o bem. Mas para isso a gente não tá sozinho, para isso tem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Claro, alguém pode pensar assim, não, mas ninguém tá vendo. Ah, meus pais, eles são tapados, nem se deram conta. Ah, meus professores, são tudo gente velha não entende nada. Ah, meus líderes, não, meus líderes, eles me veem de vez em quando, eles nem estão sabendo. Gente, vamos imaginar que todo esse pessoal não saiba de nada. Vou dizer uma coisa pra vocês. O próprio Deus, ele está contemplando toda a nossa existência, então ele sabe o que está acontecendo. Então, em último caso, se ninguém tá lá para te apontar o dedo, pode ter certeza, o Senhor está. Tá lá, ó. E aí, gente, diante de Deus a gente não tem opções. A gente não tem o que dizer. Como é que a gente vai dizer que Deus está errado? Que Deus... Não, Deus, eu acho que tu não entendeu direito. Eu acho que não, Deus, não era bem assim. Não dá, gente, não dá. A gente tem que se dar conta. Sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas intenções, ele nos conhece por dentro. Ele está sabendo quem a gente é. E para isso a gente tem que buscar o quê? A gente tem que buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossa vida. A gente tem que pegar a nossa caixinha das nossas vontades e entregar para Deus, dizendo, Deus, ó, toma conta aí, toma conta porque se deixar por mim eu vou fazer burrada. Às vezes a gente tem que até ter essa humildade de admitir, de perceber que a nossa existência, ela é uma existência complicada. E que se depender de nós, o que vai acontecer, gente? O ser humano, a tendência dele é tirar proveito próprio de tudo, é fazer as coisas por ele mesmo. A gente é assim. Infelizmente a gente é assim. Mesmo quando a gente quer fazer coisas boas, a gente às vezes faz pelo motivo errado. Ou às vezes a gente nem faz algo tão bom. Ou às vezes a gente é super bonzinho com algumas pessoas, né? O famoso duas caras.
A gente é super queridão com alguém, mas é o capeta com outras pessoas. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E para isso a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda a ter uma atitude, a ter uma postura mais parecida com a de Deus. Ele nos ajuda nesse processo, ele não deixa a gente se enganar e enganar o próximo. Não, não. Ele vai lá, coloca o dedo na nossa ferida e diz, ó, te liga aí. Te liga aí que tu tá indo pelo lado errado. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nesse processo. Então, gente, vamos tomar cuidado. E vamos realmente, como diz a própria pergunta, né, de título dessa lição. Eu devo ser assim? Não, não deve. Nem eu devo. Nenhum de nós. A gente deve ser como Cristo. Como um Cristo que, mesmo vivendo na terra com um corpo humano totalmente igual ao nosso, não pecou. Ele não fez nada de errado. E apesar disso, com o seu coração cheio de amor, ele foi lá e se entregou pelos nossos pecados. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A gente só tem uma vida para viver, a gente não tem duas. Ou a gente faz as coisas certas hoje, ou amanhã pode não dar tempo, amanhã pode não dar certo. Então, pessoal, vamos tomar cuidado, vamos viver uma vida mais coerente com a palavra, com a vontade de Deus. E vamos pedir para que Ele seja conosco, para que Ele nos guarde, para que Ele nos ajude. Para que tudo possa ser como deve ser e não simplesmente um conjunto de erros. A nossa vida não é assim, nós não fomos feitos dessa maneira. Nós somos feitos para acertar, nós somos feitos para fazer o melhor para Deus e para honrar o nome dEle. Amém? Buenas, pessoal, eu acho que foi isso. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários, a gente vai conversando depois. Semana que vem, a nossa lição de número 5, o tema dela é como conviver com o diferente. Bem complicado, bem complexa essa questão. Eu vou deixar o tema bíblico, né, os textos de base para vocês lerem, até porque é um tema bastante longo. Então semana que vem eu não vou ler o texto inteiro, vou ler alguns trechos. Mas eu preciso que vocês leiam em casa já os textos bíblicos de base. Está lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 até o 36. Então Gênesis 37, 1 a 36. Então, gente, fiquem ligados, semana que vem, nossa escola bíblica dominical, também aqui de modo online, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, assim como eu aprendo a cada dia que eu pego minha revista para estudar, que eu pego minha Bíblia para ler. Eu espero que vocês consigam aprender mais algumas coisas. Eu vou fazer uma coisa que eu não devi. Perdão, gente. Acontece. Não é coronavírus. Eu acho. Não deve ser. Só um espirro. Deve ser a minha rinite atacando. Gente, mas muito obrigado pela audiência de vocês, pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes da gente finalizar, eu quero fazer uma oração para agradecer a Deus. Então, por este momento que a gente teve juntos. E pedir também para que Ele possa permanecer conosco, tá bom? Vamos orar todo mundo junto. Pode fechar os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. Tá bom? Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, nós permanecemos nessa tarde, Te louvando, Te agradecendo, rendendo graças a Ti. Ó Deus, nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. E neste momento, Senhor, que nós aprendemos que muitas das nossas decisões, elas dependem muito mais da nossa boa vontade, Senhor. Muito mais de nós querermos fazer o que é certo, Senhor. Nós te pedimos que o Seu Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nos ajudando a tomar a direção certa, nos ajudando, Senhor, a fazer as coisas corretas, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Que nós não venhamos a nos deixar enganar, Senhor, que o inimigo não venha nos enganar, que não venha nos fazer acreditar, Senhor, que nós não temos responsabilidades, quando na verdade nós temos. E que nós possamos te compreender, Senhor, compreender a Tua voz, saber que o Senhor está zelando por cada um de nós. Ó Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. E te agradecemos, Senhor. Te pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, nos ajudando no nosso dia a dia. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que tens a fazer em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, pessoal? Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Morrendo de saudades aqui. A gente, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.